A Preguiça, o Mico e a Pomba. Edição única. Este livro eletrônico e audiolivro constam como resultado do projeto integrado de criação cênica produzido por estudantes de graduação do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Campinas. Reiteramos que o projeto não possui fins lucrativos e que foi produzido conjuntamente, com todos ocupando todas as funções de feitura. A obra é livre para todos os públicos. Se você está ouvindo pelo YouTube, garanta o seu acesso ao livro eletrônico pelo link na descrição do vídeo, logo abaixo. Compartilhe com seus amigos, familiares, a todos. Esperamos que aprecie. Boa leitura! Desde que o mundo é mundo, um frondoso baobá se destacava no meio de uma floresta infinita, com árvores e plantas de todos os tipos. Árvores esguias e altíssimas até passarem as nuvens. Árvores mais baixinhas e rechonchudas e cheias de um musgo verde brilhante, quase como encantado. Diversas espécies de flores, flores mais raivosas e vermelhas, flores doces e azuis, flores bem abertas e brancas, ou meio fechadinhas ainda, com vergonha, mas prestes a nascerem. Também morava por ali todo tipo de inseto. Parecia que o chão se movia com tanta vida que caminhava por ele. Insetos amarelos, verde escuros, roxos, multicoloridos, que se esfregavam, saltitavam ou simplesmente caminhavam. E o céu, por mais azul que estivesse, era atravessado pelas aves mais coloridas e esquisitas. Algumas que voavam com mais pressa e outras que mal batiam as asas de tanta calmaria. No baobá, no meio dessa floresta magnífica e cheia de mistérios, vivia um monte de animais. Todo tipo de bicho de terra. Sapos, macacos, bichos preguiça, tucanos, tatus e até pombas. E por mais diferentes que fossem, uns gostavam de dormir de dia, outros de noite, uns gostavam de comer folhas, outros insetos. Eles davam um jeito de morarem todos juntos. Às vezes, alguns até brigavam e podiam ficar dias sem se falar. Mas quando chegavam os seres que cortavam árvores e queimavam a mata perto do baobá, todos se uniam e ficavam quietinhos, torcendo para não ser a vez deles. E ainda bem que não era. Aí voltavam a comer, fazer a festa, brincar, brigar, a coisa toda. Tudo que planta colhe. Banana, feijão, arroz, melão, cevada, trigo, cenoura, figo. Tudo que planta colhe. Nos ensinaram a esperar, ser paciente. A terra vai algum dia germinar. Mas e quando a gente quer arrancar? Puxar do fundo sem chances de brotar. É, meu amigo, é muito difícil cortar um mal pela raiz. Folha por folha, dia por dia, a gente vai ser feliz. Puxa, arranha, tiça, feitiça, puxa, arranha, tiça, feitiça. Tudo que planta colhe. Tudo que planta colhe. No galho mais gordinho da árvore morava a bicho preguiça. A preguiça já tinha passado da fase de dormir com a mãe e estava começando a ter que se virar para ir para lá e para cá, pegar comida e, por fim, dormir, o que tanto gostava de fazer. Mais ainda, amava sonhar. No entanto, houve uma noite que a preguiça teve um pesadelo muito assustador.
sonhou com uma escuridão absoluta e começou a sentir um desespero por estar ali, respirando e existindo. Aos poucos, foi conseguindo ver algo terrível. Uma espécie de monstro enorme. Ele tinha olhos gigantes e vigiava tudo que todo mundo fazia, sempre pronto para atacar. A preguiça acordou no meio da noite desse pesadelo assustador, se sentindo vigiada por uma coisa muito má. Parecia que o sonho tinha vindo de outro bicho, um bicho da realidade mesmo, como se o monstro tivesse entrado nos seus sonhos para assustá-la. A preguiça não conseguiu voltar a dormir naquela noite. Ficou ouvindo os roncos da floresta até o sol raiar, a bicharada acordar e começar a sacudir a árvore por mais um dia. Mas a bicho preguiça passou o dia se sentindo muito esquisita. O dia todo com medo de qualquer inseto. Mal conseguia comer suas folhas em paz. Seu estômago estava embrulhado. Para ela, a maldade era aquele monstro absurdo que ela não sabia explicar nem entender de onde veio. Ela pensava: Fui eu que inventei o monstro? Como alguém invadiu meu sonho? Como eu enfrento um monstro nos meus sonhos? Eu não vejo o que o outro vê, e ninguém vê o que eu vejo. Eu não vejo o que o outro vê, e ninguém vê o que eu vejo. Mas tem muito mais outros do que eu, e tem tanto que ninguém vê. E tem tanto que ninguém vê, e não deixa de ser. Mas tem tanto outro. algumas coisas dão mais medo do que outras. E o tipo de medo é diferente também. Existe aquele medo que vem e passa num susto, a inesperada ação ou presença, ou as duas coisas, que entram sem pedir passagem e excitam todos os sentidos pela perturbação. O medo pode ser, e na maioria das vezes o é, uma mistura de pensamentos de urgência e fantasia que alimentam as raízes dessa presença e seu objetivo. O medo de ser devorado por um monstro faz parte da outra categoria de receios. Mas dessa vez, não dos receios repentinos e efêmeros, mas dos medos permanentes. É o medo do fim. Para quem degusta esse medo, o próprio ato de olhar para o céu por muito tempo já desperta o incômodo. Não é possível se livrar da presença do céu. Para quem mora longe do mar, a infinitude se manifesta acima da cabeça. Para quem mora abaixo da terra, a infinitude vem da escuridão à frente. Assim, a preguiça decidiu não dormir mais, nunca mais, para que o medo não a capturasse pelos olhos do monstro desconhecido. Nesse mesmo baobá, lá em seus galhos mais altos, aqueles que quase tocavam as nuvens, vivia um bichinho com uma grande juba peluda que brilhava sob os raios do sol. Um leão?
Não, todo mundo sabe que leões não vivem no alto das árvores, mas um mico-leão, sim. Um mico-leão dourado. Ligeirinho, pulador e bem esperto. Pulava e corria, corria e pulava, subindo e descendo pelo grande tronco do baobá. Era feliz nos galhos daquela árvore, nas raízes daquela árvore. Conhecia todo mundo e todo mundo lhe conhecia. Bom dia, seu pardal. Me levou um trator no pescoço, seu capivara. Oi, vovó Ouriço, como está o seu netinho? Como vai, dona Tatu-Bola? Olá, dona Uva Pintada. Senhor Tamanduá, como vai seu irmão? Passava o dia todo assim, conversando, dando risada e ouvindo as histórias de todos os animais. Quase se esquecia da hora do almoço, não fosse sua mãe lhe chamar lá do alto. Mico, venha comer. Seus irmãos não lhe deixarão nenhuma fruta. Então ele subia ligeirinho, pois seus irmãos eram uns comilões. Brincando nas alturas, quase com os pés nas nuvens, era como se o mico vivesse um grande sonho. Um grande sonho que sempre se acabava quando ele se dava conta da realidade. Apesar de ter Leão como seu nome do meio, o mico sentia um grande medo. Quando almoçando com a sua família, se lembrava que seus irmãos estavam desaparecendo. No início, sua mãe, a grande Aziza, trazia frutas para todos seus irmãos e irmãs. Aba, Malaika, Jana, Anaya, Babafeme, Quito, Ngozi e Monchô. Mas nos últimos anos, muitos animais desapareceram. As onças pintadas, as ararajubas, os lobo-guarás, os macacos-aranha de cara preta e muitos micos-leões dourados. Infelizmente, alguns dos desaparecidos eram de sua família. O mico sentia tristeza ao ver os olhos da mamãe mico-leão. E sentia tristeza também sempre que, zanzando pelos galhos, via cada vez menos seus amigos e amigas animais pelo baobá. Sempre que perguntava à grande Aziza o que estava acontecendo, ela dizia: São os seres do fogo, meu filho. Eles só falam a língua da guerra e não suportam aquilo que é diferente. O brilho dourado das nossas jubas os assusta e por isso eles nos amaldiçoam. É assim há mais de 500 anos. Os seres do fogo são as ervas daninhas que querem subir o grande baobá. Nós tentamos a todo custo nos proteger, mas é preciso uma força muito grande para cortar o mal pela raiz. Ao que o mico respondia: Eu terei essa força. Mas a verdade é que tinha um grande medo de ser o próximo a desaparecer. Esse era seu grande pesadelo. De alguma forma, sentia que os seres do fogo estavam sempre à espreita, esperando o melhor momento de atacar, que em algum momento viriam e fariam desaparecer toda aquela grande comunidade do baobá e o próprio baobá, que era sua casa. Pensava nisso e ficava nervoso e com medo. Para se acalmar, sempre cantarolava. Isso ajudava a esquecer as coisas ruins. Como de costume em toda grande árvore de toda grande floresta, em algum momento, um animal dá de frente com o outro, e eles se encontram para o bem ou para o mal. É a lei natural, e não foi diferente com a preguiça, que de tantos dias sem dormir, acabou ficando com uma insônia terrível, olheiras roxas ao redor dos olhos, corpo fraquinho e toda desatenta. Escorregou do galho em que estava agarrada e caiu bem em cima do mico que passeava num outro galho logo embaixo, olhando para todos os lados, menos para cima. Cabum! O mico se assustou, a preguiça também. Socorro! Vieram me pegar, vou desaparecer! Gritou o macaquinho de braços abertos e agitados.
Socorro! O monstro dos meus pesadelos veio me assombrar! Berrou a preguiça, bamba da queda. Não me leva não, seres do fogo! Afaste esses olhos de mim! Eu não sou gostoso não sirvo pra ensopado. Deixa eu dormir, que eu nunca mais passo por aqui para te deixar zangado. Quando perceberam de que se tratava, Preguiça e Mico se envergonharam. Ai, é só você. Vixe, é só você. Que vexame! Felizmente foi um encontro pro bem. Com os devidos cumprimentos, se apresentaram e papearam. Tão boa foi a conversa que das fofocas, das piadas, das distrações e dos segredos, ambas resolveram compartilhar seus problemas. Sabe o que é, amigo Mico? Eu não consigo mais dormir. Tenho medo de que o monstro dos meus pesadelos venha me pegar. Ele tem olhos enormes e tenho certeza de que está apenas esperando para me dar o bote. Resolvi ficar acordada para sempre. Mas está difícil, muito difícil. Eu estou cada vez mais fraca e estressada. Se não fosse por isso, não teria caído em cima de você. Me desculpe. Nada disso, amiga preguiça. Eu é que lhe devo desculpas. Na ilusão de estar atento a tudo, eu estava desatento a tudo. Estou com medo de desaparecer. Alguns membros da minha família e outros animais andam sumindo e perdendo suas casas por causa dos tais seres do fogo. Quem disse foi minha mamãe. Agora, toda vez que saio de casa para brincar, me divirto pouco, pois estou sempre com medo de ser o próximo. É assim que começa uma amizade. Um querendo resolver o problema do outro. Ambos se sentindo mobilizados pela tristeza que não era sua. Gostariam de dominar algum tipo de mágica que pudesse fazer esses pensamentos ruins e medos desaparecessem no piscar de olhos. O Mico pensou em como poderia ajudar a sua nova amiga Preguiça, mas não teve muito sucesso. A Preguiça usou todas as suas forças que ainda restavam para raciocinar uma maneira de fazer com que o Mico lidasse com seu medo de sumir, mas sem muito resultado. Quando tudo parecia perdido, eis que escutaram um som diferente vindo do céu. Um som não muito comum por aquelas bandas, muito menos na região do Baobá. Algum animal estava anunciando a sua chegada e com muita ênfase. Era algo assim. Com os olhos voltados para cima, o Mico e a Preguiça presenciaram uma ave não muito grande, cinzenta e de movimentos rápidos com a cabeça, voando serelepe grandes círculos ao redor da floresta, até pousar na ponta mais alta do baobá, estufando o peito e dando um grande suspiro de triunfo. Era isso, só podia ser ela. Era ela quem poderia ajudá-los. A famosa Dona Pomba. Sem pensar duas vezes, foram escalando a árvore de encontro à ave.
Dona Pomba era um pássaro muito requintado, que às vezes voava pela região, toda pomposa e de peito inflado. Pousava ali mesmo, no topo do baobá, para contar aos que quisessem ouvir suas aventuras em terras distantes, na cidade. Pelo fato de poucos ali conhecerem a cidade, os animais achavam ela muito distinta e corajosa, e muitos paravam para ouvir sua grande bravura em viver pelo alto dos edifícios e arranha-céus. Dona Pomba falava sobre já ter visitado lugares como praças, parques, shoppings e restaurantes muito chiques. Dizia que lá sempre estava cheio de uma espécie que ela chamava de criaturas da cidade. Prrr, muitas criaturas da cidade. Prrr para cima, prrr para baixo. Multidões. Prrr, multidões delas. Pelas calçadas, nas ruas, dentro de caixas com rodas, nos prédios, dentro das casas. Prrr, prrr, prrr. Elas andam até debaixo da terra, como as nossas colegas formigas. E se multiplicam assim como nós pombas, numa velocidade alucinante. Piscou e prubum! Mais de 1 milhão de criaturas da cidade. A Dona Pomba um dia contou que algumas dessas criaturas das cidades são muito mal educadas, pois não sabiam ser hospitaleiros e sempre a expulsavam dos lugares a vassouradas, pedradas e palavras feias. Isso era um desaforo. Disse que talvez fosse pela má fama das demais pombas, por elas defecarem na cabeça das criaturas da cidade. Mas o que haveria de errado em atender suas necessidades? Todos nós defecamos. Além disso, Dona Pomba achava que era uma injustiça não reconhecerem sua diferença entre as demais pombas. Logo ela, que acreditava ter descendência e porte das grandes águias europeias, vivia sempre lembrando de suas raízes imperiais e de como suas antepassadas águias lhe deixaram de herança uma grande inteligência, força e senso de realeza. Ela sempre se imaginava como rainha do baobá e da própria cidade, com seu troninho, capa e coroa. Sonhava com todos gritando: "Viva Dona Pomba, a rainha!" e lhe jogando migalhas de pão. Pobre daquela que não reconhece as verdadeiras intenções e interações do mundo à sua volta. Assim era a Dona Pomba, tão presa à sua própria arrogância e vaidade que não conseguia reconhecer a si própria nos olhos de ninguém. Um animal tão pomposo e soberbo como a Dona Pomba com certeza saberia resolver os dilemas do mico desconfiado e da preguiça sonolenta. Foram até ela e desaguaram seus males, perguntando se poderia ajudar de alguma forma, no que a frenética ave respondeu sem hesitar: Mas é claro que eu consigo resolver tudo isso, ora pro. Tudo tem uma solução, e eu sei todas as soluções. Eu conheço todos os caminhos, pois visitei todos os lugares, e além disso, eu tenho a inteligência das águias e a disposição dos gaviões do norte. Não esperem de mim nada menos do que a vitória sobre qualquer incerteza. Prrr. Agora, vamos ao que interessa. Eu tenho o tratamento ideal para cada um de vocês, animaizinhos. Prrr. Para você, preguiça, eu recomendo 3 cambalhotas ao sol do meio-dia, contando até 10 5 vezes e dando saltinhos em uma perna só. Depois, beba uma poção de água de rio misturada com suco de cereja, pisoteada por um tamanduá. Isso com certeza vai te ajudar a perder o medo de dormir. Para você, meu amigo mico, eu recomendo pingar 3 gotas de água de nascente em cada olho, dar 5 piruetas no galho mais alto de uma macieira enquanto come uma maçã e, finalmente, fazer 20 flexões de braço. Isso com certeza vai te ajudar a perder o medo de desaparecer. Coitadinhos. Ficaram tão animados com os conselhos da Dona Pomba, acreditaram piamente em tudo. Se despediram dela com muitos agradecimentos e logo começaram a pôr em prática o tratamento. O que dificultou era que a preguiça mal conseguia ficar de pé para dar os pulinhos. E para piorar, não conhecia nenhum tamanduá amigo para pisotear as cerejas. Já o mico não sabia de nenhuma macieira naquela floresta que sua mamãe já não tivesse dito que estava queimada.
e nunca tinha feito uma flexão sequer, quanto mais 20. No entanto, a vontade de vencer era grande. O macaquinho ajudou sua amiga a ficar de pé e chamou um conhecido tamanduá para providenciar as cerejas, enquanto a preguiça conseguiu localizar uma macieira distante e também deu uma ajudinha nas flexões do amigo. Todo esse esforço para, no final, descobrirem desgostosos que o medo de dormir continuava e o medo de desaparecer não sanara. Um fracasso total. Talvez tivesse que ser assim para sempre. Decepcionados, cada um voltou para sua morada de cabeça baixa sem dizer nada. Assim foram se passando os dias. Chegou uma noite que não teve como. A preguiça estava exausta. Ficou tentando não dormir, olhando para os vagalumes, mas acabou dormindo sentada ali mesmo. Ela voltou para aquele pesadelo terrível. Tudo escuro, uma sensação de desespero. Foi quando viu o monstro de olhos gigantes mais uma vez. Se sentiu completamente vulnerável, não sabia para onde ir, o que fazer, mas dentro do próprio sonho lembrou do seu amigo Mico, que também tinha outros medos, e como sentia uma vontade absurda de lhe ajudar. Assim, tentou encontrar aquela força para se ajudar também, e começou a cantar uma música que achava que conhecia, de quando era recém-nascido. Uma música que seus pais cantavam. Ao abraçar o que não conheço, logo vejo que tem um tanto de mim nesse desconhecido. Logo reconheço que tem também um tanto dele em mim. E assim eu cresço, cada vez chego em mais lugares, ao abraçar o que não conheço. Então, aos poucos, já que não acordava, decidiu aceitar que não sabia como reagir e ficou ali parada, corajosa, olhando para o monstro, ainda morrendo de medo. Depois de muito tempo cantando em voz alta para si mesma, percebeu. Os olhos do monstro não piscavam, nem se mexiam. Começou a achar isso tudo muito estranho. Ela andou de um lado para o outro e os olhos não a acompanharam. Continuaram apontando para frente. Será que o monstro dorme de olhos abertos? Na ousadia, morrendo de medo, silenciosamente, a preguiça decidiu caminhar para trás do monstro. Precisava ver qual era o tamanho dele de fato. Foi caminhando o mais silenciosamente possível. Um passo, outro passo, até que... O monstro era só uma borboleta coruja. Seu corpo era fininho, pequenininho em comparação com a preguiça, e aqueles olhos eram só a asa da borboleta. Quando descobriu, a preguiça imediatamente acordou e caiu na gargalhada. Não acredito que eu estava com medo de algo tão pequeno. Disse a preguiça toda sorridente. Enquanto isso, chocada com o fracasso de seu tratamento infalível, a Dona Pomba voou rapidamente para a cidade para tentar buscar informações e entender o que havia dado de errado. No meio do caminho, pensou: Cidade? O que eu estou indo fazer na cidade, ora pro?
Não é no meio daquela gentinha desocupada que só sabe me jogar milho, nem perto daquelas pombas desmioladas que eu vou encontrar alguma resposta. Eu preciso ir para as montanhas, falar diretamente com as águias, isso sim. Elas irão me reconhecer, me saudar e generosamente me explicar que tipo de coisa errada aquela preguiça e aquele mico fizeram para que um plano tão infalível quanto o meu tenha dado errado. Deu meia volta e seguiu para as altas montanhas gélidas, morada das águias europeias. Lá estavam elas, imponentes, disputando um pedaço de carne, cada uma na sua, olhos caçadores, prontas para brigar entre si. Com a chegada da pequena ave cinzenta, e para a infelicidade da mesma, só recebeu risos de escárnio e gargalhadas aos pulos. Não conseguiu completar a primeira frase que começava. Caros membros da minha linhagem. Tinha a águia que até perdeu penas de tanta histeria de riso. A pomba tentou gritar por sobre as vozes. Gostaria que vocês, minhas amigas, Mas isso só aumentou ainda mais sua ridicularização. Até que uma das águias, mais velha, séria e ameaçadora, que não estava achando aquilo nem um pouco engraçado, se prontificou, tomou a frente e todas as demais silenciaram. Ela disse a Dona Pomba. Quem você pensa que é para subir até a montanha das grandes águias? Você já parou para olhar para si mesma? Esses olhinhos miúdos e agitados não alcançam a distância gigantesca que a nossa visão alcança. Essas patinhas inofensivas e estreitas não se equiparam às nossas garras ferozes e afiadas. Essas penas cinzentas e bagunçadas não carregam a beleza das nossas cores. E o que falar desse bico de pomba, que só serve para falar baboseiras e catar grãos? Você nunca será como nós. Completamente humilhada, a Dona Pomba voou de volta ao topo do baobá e ali ficou, chorando pela desilusão. Foi um forte baque descobrir que depois de desprezar as de sua própria espécie, também foi desprezada por aquelas que tanto admirava. Talvez as águias tivessem razão, e ela era apenas um pássaro pequeno e sem valor. Achava que sabia de tudo, mas agora não mais. eu só queria um dia sossegado. Desassossego na casa dos outros, alívio geral, vendaval. Já não dá mais pra esconder os ecos, os vestígios de uma vaga desilusão. Sem saber, tudo parece bem, mas acho que não. Quando precisar, mas quando realmente precisar, quando sentir alguma dor, diga. 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 No dia seguinte, voou para a cidade, juntando-se aos seus no meio da praça.
Ali, a Dona Pomba abriu seus sentidos para coisas que nunca havia percebido antes. Durante o dia, a barriga sempre ficava cheia. Durante a noite, ficava quentinha junto das outras pombas no alto dos muros, debaixo de telhados e pontes. Podia sair sozinha para a floresta e voltar para a cidade, que a receptividade do grupo sempre era a mesma. Brincar e conversar, comer e dormir. No meio daquela cidade de seres tão imensos, a Dona Pomba se sentiu com vantagem em relação às águias. Águias são pássaros muito solitários que voam sozinhas longas distâncias, mas dormem sempre no frio, em ninhos altos para não se entregar ao perigo, sempre brigando por comida, sempre com os olhos cheios de ameaça e garras prontas para o ataque. Uma vida sem um suspiro de prazer, sem poder olhar para um horizonte tranquilo e cadente de pôr do sol. Águias podem ser animais fantásticos pela independência e perseverança, mas pombas também são pássaros fantásticos por seguirem nesse mundo tão grande, admirando as coisas mais simples com a mesma coragem de um viajante solitário. Só que nunca sozinhas. Pombas e águias voam por aí como todos os pássaros, sempre tentando descobrir o que são. Eu acho que não tem problema em não saber de tudo. É mais gostoso poder descobrir o novo no cotidiano, seja ele qual for, da ave que for, do animal que for. Depois de mais uma noite na cidade, alçou o voo logo de madrugada para ir até a floresta, pois percebeu que, no fim de tudo, tinha feito 2 novos amigos e não queria perdê-los. Com os corações tranquilos, a preguiça e a Dona Pomba se trombaram e riam agora dos seus medos bobos que as paralisaram. E assim, mais corajosas e determinadas. Mas o mico ainda estava de coração pesado. O medo de desaparecer ainda o dominava. Não via como poderia ter forças para resolver aquilo. E uma grande tristeza e medo lhe davam vontade de chorar. Tudo ficou pior quando ao longe ouviu o início de uma grande correria. E animais gritando. Corram, corram! Corram! Os seres do fogo estão chegando! Corram! 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 Os seres do fogo! Os seres do fogo estão chegando! Salvem-se quem puder! Fogo! Os seres do fogo estão chegando! Estão chegando! Corram! Corram! Os seres do fogo estão chegando! Corram! Salvem-se quem puder! Salve-se quem puder! Os seres do fogo estão chegando! A bicharada estava completamente aflita. O fogo nunca havia chegado tão perto do baobá. Muitos corriam de um lado para o outro sem saber para onde ir. As mães e os pais pegavam seus filhotes e os juntavam para proteger. Haviam muitos bichos procurando por suas famílias. O mico sentiu um grande frio tomando o seu corpo todo. Pensava que agora era sua vez de desaparecer. Vieram buscar minha família, vieram me buscar, vieram buscar todos nós. Pensava no quanto aquilo era injusto e cruel. Ouvia a voz de sua mãe Aziza. São os seres do fogo, meu filho. Eles só falam a língua da guerra e não suportam aquilo que é diferente. O brilho dourado das nossas jubas os assusta e por isso eles nos amaldiçoam. É assim há mais de 500 anos. Os seres do fogo são as ervas daninhas que querem subir o grande baobá. Nós tentamos a todo custo nos proteger, mas é preciso uma força muito grande para cortar o mal pela raiz. Como sempre, tremia de medo diante da ideia de que sua casa seria destruída e nunca mais estaria ao lado daqueles que amava. Queria ter coragem, queria ter muita coragem para enfrentar aquele grande perigo, mas se sentia tão pequeno. Então sentiu algumas presenças ao seu lado. Eram suas amigas, a preguiça e Dona Pomba.
Lembrou o quanto elas tinham sido corajosas em enfrentar seus medos e sentiu-se mais forte, pois elas estavam ali, ao seu lado. Decidiu que criaria a força e a coragem necessária e sabia que não estava sozinho. Respirou fundo e sentiu todos os pelos de sua grande juba dourada se arrepiarem. Era como se tivesse sido tomado por um grande poder. Sem saber muito bem porquê, se pôs a cantar. Talvez porque sempre cantarolava para afastar o medo. Era uma canção antiga, que ouvia sua mãe cantando desde pequenininho, que era conhecida por todos os animais. A preguiça e a Dona Pomba não entenderam a princípio o que o mico estava fazendo, cantando no meio de todo aquele caos. Mas aos poucos a canção parecia um grande conjunto de palavras mágicas e tocaram seus corações. Uma magia para espantar as ervas daninhas, que eram aqueles seres terríveis e seu fogo mortal. Juntaram-se ao mico e a canção ficou mais forte. O sol começou a brilhar mais e mais, e uma grande ventania começou a soprar ao redor do baobá. Outros animais que corriam para se salvar foram também tocados pela música e se juntaram à encantaria. Capivaras, pardais, araras azuis, onças, tamanduás, ouriços, macacos, preguiças, antas, cervos, emas e até cobras sucuris cantavam em alto e bom tom, cercando os seres do fogo. De longe, podia-se ouvir um som de batuques, misturado a todo tipo de vozes animais. A bicharada demonstrava todo o seu poder. Até as árvores ao redor do baobá pareciam ajudar no cerco contra os inimigos. Criavam a ilusão de estarem se fechando e se multiplicando, dificultando sua fuga, o que os assustava mais ainda. E como se não bastasse, de repente, ao lado sul da floresta, ouviu-se um som de muitas asas batendo. Era uma horda das pombas urbanas, amiga da Dona Pomba que também vinha para ajudar. Suas sombras criadas pelo intenso sol faziam com que parecessem 1000 vezes maiores. Mas ninguém verá se a balança não igualar. Eu cortei aqui de vez as daninhas no baobá, e igual não há mais nós, que cansados demais lutar na labuta de arrancar as daninhas no baobá. Há mais de 10.000 vidas ela aniquila corpos e guias. Há mais quem te domar que te ajudar a caminhar. São erros e passados, todos errados, escravaria. Escrevo do meu lado ser indomado, selvageria. Quem tem visão de cria, sabedoria, incomoda a casa. Chicote, bala, palavra, sinto informar, não apaga a brasa. São erros e passados, todos errados, escravaria.
Escrevo do meu lado ser indomado, selvageria. É muito difícil cortar o mal pela raiz. As ervas daninhas haviam tomado conta do baobá. Há muitos anos tentamos arrancar essas pragas chatas da madeira bonita de nossas árvores. Elas sobem pelo tronco e querem fazer cair todas as nossas folhas. O baobá chacoalha para fazer o parasita cair. Ele chacoalha para o mal desgrudar, mas o problema é a raiz da planta daninha. Ela quer sufocar a raiz do baobá. Pobres ervas daninhas, elas não sabem que não há como vencer. A raiz do baobá não se deixará matar e tomará o solo todo. Tem também quem não vacila E com dom de rebelar vai viver fora do tronco para ver seu fruto vingar. Todos cantavam como numa grande magia. Os ventos sopravam fortes como nunca. O sol ia se pondo e os animais pareciam ficar maiores e maiores e maiores. Pareciam estar gigantescos e muito poderosos. Os seres do fogo pareciam ficar pequenininhos, 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 e seus corações aceleravam de medo diante do poder dos animais. O fogo ia se apagando, deixando rastros de fumaça. A grama e as plantinhas queimadas iam crescendo novamente. Diante da multidão de animais que só crescia e de suas vozes que ecoavam ao redor do baobá, apagando as labaredas, os seres do fogo amedrontados começaram a fugir, um a um. Muitos deles se perderam pela floresta. Outros conseguiram fugir, mas nunca mais voltaram a perturbar aquele lugar sagrado, nem aqueles animais tão poderosos. Os tempos que se seguiram à expulsão dos invasores do baobá foi uma paz só. A preguiça, sempre no seu tempo, passeava alegre e lentamente. Não tinha mais problemas em dormir, tanto que tirava vários cochilos durante seus passeios. Ficava muito feliz quando sonhava, e quando tinha pesadelos, respirava fundo e não deixava o medo lhe dominar. Com cuidado e coragem, ia aos pouquinhos tentando desvendar os mistérios de sua própria mente. Quando estava acordada, ia visitar seu amigo Mico, que agora também não sentia mais aquele medo paralisante de desaparecer. Depois de tudo, o Mico entendeu que tinha forças para lutar, que haviam poderes ancestrais que lhe ajudariam a ser mais forte, e que a encantaria dos bichos, todos juntos, podia afastar o mal daquele lugar. Volta e meia, os dois deitavam e olhavam para o céu, onde viam voando a Dona Pomba, sempre viajante, e agora acompanhada de outras amigas pombas. Ela e suas amigas vinham ao baobá de tempos em tempos para contar sobre suas peripécias por todos os lugares do mundo, todas muito felizes por se reconhecerem como aves livres e tão importantes quanto as águias. No fim, a amizade entre a Dona Pomba, a preguiça e o Mico só ficou mais forte, por terem crescido e amadurecido juntos. No baobá, os animais estavam tranquilos. Podiam comer, fazer festa, brincar, a coisa toda. Não se preocupavam mais com a chegada de seres do fogo ou de quaisquer outros seres que ameaçassem seu lar, pois agora sabiam que tinham um poder jamais imaginado por qualquer um ali. Um poder que surgia da união. A união de toda a bicharada. Tudo que planta colhe. Banana, feijão, arroz, melão, cevada, trigo, cenoura, fio.
tudo que planta colhe. Nos ensinaram a esperar, ser paciente. A terra vai algum dia germinar. Mas e quando a gente quer arrancar, puxar do fundo sem chances de brotar? É, meu amigo, é muito difícil cortar um mal pela raiz. Folha por folha, dia por dia, a gente vai ser feliz. Puxa, arranha, tiça, feitiça, puxa, arranha, tiça, feitiça. Tudo que planta colhe. Tudo que planta colhe.